Monark recebeu 10 milhões e ainda assim tá na internet toda semana parecendo um homem destruído. Por quê? Porque dinheiro nenhum paga o que ele realmente perdeu. Só que o que ele perdeu, todo mundo já perdeu também, mas não teve a coragem de fazer o que ele está fazendo. Se o dinheiro tivesse sido pago em dia, Monark ainda estaria falando sobre isso? Pensa nessa pergunta, porque essa briga começou muito antes do contrato. E tem uma cena que ninguém contou ainda, que explica por que 4 anos depois esses dois ainda não conseguem se soltar. É essa cena que eu vou contar aqui. Em 2019, 2 caras sentaram na frente de um microfone, sem estúdio, sem equipe, sem patrocinador e começaram a conversar. O que nasceu ali virou um dos maiores canais do Brasil. Milhões de inscritos, marcas disputando espaço, dinheiro entrando. Em 3 anos, o Flow deixou de ser um podcast e virou uma empresa. E foi exatamente aí que a história começou a mudar. Porque quando um projeto vira uma empresa, uma pergunta aparece. Uma pergunta que ninguém tem coragem de colocar na mesa no começo, mas que foi rodando a cabeça de cada sócio. Quem é mais importante aqui? Em 2022, Monark disse numa entrevista que era possível existir um partido nazista no Brasil. O Flow se afastou dele em 48 horas. E o que veio depois não foi só uma demissão, foi a resposta pública para uma pergunta que os dois nunca tinham feito um para o outro. Qual deles era o Flow de verdade? Coloca no lugar de Monark por 1 segundo. Você ajudou a construir algo do zero. Estava lá no primeiro episódio, no primeiro patrocinador, no primeiro 1 milhão de inscritos. E um dia você acorda e o projeto continua sem você. Não é o dinheiro. Todo mundo fala do contrato, das parcelas, dos 10 milhões. Mas Monark não tá na internet toda semana por causa do dinheiro. Ele tá porque o Flow cresceu depois que ele saiu. E isso diz uma coisa que nenhum contrato consegue calar. Você era substituível. Só que tem um detalhe que ninguém tá enxergando nessa história. O Igor não fez nada que qualquer outro sócio no lugar dele não faria. Ele ficou, ele tocou, ele cresceu. A briga não começou quando Monark saiu. Começou muito antes, quando os dois nunca combinaram o que aconteceria se um dia um deles precisasse ir embora. E aí vem a pergunta que ninguém fez ainda, porque 2 pessoas inteligentes que construíram juntas um negócio milionário nunca tiveram essa conversa. O que impede 2 sócios ou 2 pessoas em qualquer relação de combinar o que acontece quando tudo desmorona? Isso tem uma resposta e ela explica muita coisa além do Flow. Toda sociedade começa com uma conversa sobre o que vai ser construído. Ninguém começa uma sociedade combinando o que acontece quando ela acaba, porque combinar isso parece agouro, parece fraqueza, parece que você já está desistindo antes de começar. Só que não combinar tem um preço. E o Monark e o Igor estão pagando esse preço ao vivo. Quando 2 pessoas constroem algo juntas, elas não constroem só uma empresa, constroem uma identidade compartilhada. O Flow não era só um canal, era a prova de que os dois existiam, de que o que eles tinham a dizer importava, de que o mundo prestava atenção neles. Quando essa identidade rompe, o contrato encerra a parte jurídica, mas não encerra a parte que dói. Tem uma coisa que o cérebro humano não consegue processar bem: ser removido de uma história que você ajudou a escrever. E não é sobre ingratidão, não é sobre maldade, é sobre uma necessidade muito antiga que todo ser humano carrega. A necessidade de saber que o lugar que você ocupou existiu de verdade, que não foi apagado, que não foi em vão. E quando isso não é confirmado por nenhuma das partes, a pessoa busca confirmação onde consegue. Às vezes numa entrevista, às vezes num vídeo, às vezes numa briga pública que já dura 4 anos. E o Igor? O Igor fez o que qualquer um no lugar dele faria.
seguiu em frente. Só que seguir em frente, sem encerrar direito, tem um custo também. Porque a história que você não fecha no bastidor aparece na sua porta de outro jeito. Às vezes como processo, às vezes como vídeo do outro lado, às vezes com uma pergunta que a imprensa faz num dia que você menos espera. O passado não some quando você para de falar dele, ele espera. E aqui tá a coisa mais perturbadora dessa história toda. Nem Monark, nem Igor criaram esse problema sozinhos. Eles repetem um padrão que existe em casamentos, em famílias, em equipes, em igrejas. Um padrão que começa muito antes da sociedade, muito antes do contrato, muito antes do primeiro episódio do Flow. De onde vem esse padrão? Esse padrão não começou no Flow, começou muito antes. Toda pessoa que um dia precisou provar que merecia estar num lugar, carrega isso. Do jeito de entrar numa sociedade, do jeito de reagir quando alguém questiona a sua importância, do jeito de não conseguir soltar quando deveria ter soltado. Monark não inventou esse padrão, ele só o viveu na frente de milhões de pessoas. O que poucos percebem é que Monark e Igor estão presos pelo mesmo motivo, não pelo contrato, pelo lugar. Monark precisa provar que o lugar que ocupou existiu de verdade. Igor precisa provar que o lugar que construiu é legítimo sem Monark. Os dois estão fazendo a mesma coisa. Esse padrão aparece em todo lugar onde duas pessoas constroem algo juntas e não combinam como vão se separar. No sócio que saiu e ainda fala mal da empresa que ajudou a criar. No cônjuge que terminou e ainda precisa que o outro reconheça o quanto ele deu. No filho que cuidou da família inteira e ainda espera que alguém diga que valeu a pena. Não é fraqueza, é uma conta que ficou aberta. E conta aberta aparece do jeito mais inconveniente possível. Não é o dinheiro que fecha essa conta, não é ganhar a narrativa nas redes, não é o outro admitir que errou. O que fecha uma conversa que a maioria das pessoas nunca teve. Não porque não quis, mas porque ninguém ensinou que ela era necessária antes da crise. Antes do contrato virar o assunto, Monark e Igor vão resolver isso um dia, ou não vão. Mas tem uma pergunta que fica depois de tudo isso. Que conversa você também não fez no bastidor e que está esperando aí na sua porta? Porque toda conta que não é fechada na hora certa vira uma briga que todo mundo vai assistir. Eu atendi um casal de sócios uma vez, 10 anos juntos, empresa sólida, dinheiro entrando. Quando chegaram, os dois juraram que o problema era financeiro. Divisão de lucro, decisões não alinhadas, papel de cada um. Mas enquanto eles falavam, eu observava uma coisa. Toda vez que um começava a explicar o lado dele, o outro fechava o rosto. Não de raiva, de algo mais antigo que raiva. Depois de um tempo, eu perguntei para um deles: quando foi a primeira vez na sua vida que você sentiu que estava carregando algo que deveria ser dividido e ninguém enxergou? Ele ficou quieto. Não por segundos, por um tempo longo. E quando respondeu, não falou da empresa, ele falou do pai, de como o pai nunca reconheceu o que ele fazia, de como ele cresceu achando que precisava se matar de trabalhar para ser visto. O outro sócio ouviu aquilo e não disse nada. Mas eu vi o momento em que ele reconheceu a história, porque era a mesma história dele, com personagens diferentes. Eles não brigavam só por dinheiro. Eles brigavam porque cada um carregava uma ferida antiga que a sociedade tinha reaberto. Enquanto não viram isso, qualquer conversa sobre contrato, divisão ou papel ia continuar sendo a conversa errada. Não foi rápido, não foi simples, mas foi real. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, é por lá que a gente continua. Um super beijo!